Um bom dia gigante a todos vocês ligados do canal Atenção Vascaínos, nessa segunda-feira, dia 20 de julho de 2020. Vamos abrir esse bom dia falando de um assunto que nós levantamos no último sábado na live que fizemos aqui no canal Atenção Vascaínos, a respeito do meio-campo Raul. Raul estava relacionado para o jogo, você está vendo aí a foto. Esse é o GC, o gerador de caracteres, que a Vasco TV divulgou no sábado antes da partida. Raul, com a camisa 26, estava no banco, mas o jogador pediu para não jogar, não alegando estar com a cabeça boa, em função dessa situação de contrato. Participou de uma atividade depois, mas não entrou. Foi substituído, inclusive, por Caio Magno, que acabou fazendo o 5º gol do Vasco na vitória por 5-0. Raul não está feliz, não está satisfeito, realmente está disposto a sair do Vasco. Há uma possibilidade grande, a gente já informou isso aqui em absoluta primeira mão, do Red Bull Bragantino, de casar uma grana, pagar aquilo que o Vasco tem de atraso com ele e ainda dar um dinheiro ao Vasco. Mas o Vasco, a princípio, não queria receber nenhum tipo de sondagem, mas essa semana talvez tenha que baixar a guarda, porque depois desse fato do último sábado, realmente a situação está completamente azedada. O Vasco corre um risco, aliás, são dois. O primeiro, do Raul, e isso é uma ameaça, realmente existe, do fundo de garantia que não está depositado já há mais de ano, do jogador ir à justiça, conseguir o passe e o Vasco fica com uma mão na frente e a outra atrás. Ou então, o Raul fica até o final do ano, cumprindo um contrato que ele vai cumprir a meia boca, dizendo que não está bem, pode simular uma lesão, enfim, tem várias questões, mas pode assinar um pré-contrato, em janeiro sai e o Vasco, mais uma vez, fica com uma mão na frente e a outra atrás. Por isso, bastante claro é que essa semana talvez seja decisiva para a permanência ou não, para a resolução desse caso do meio-campo Raul. É uma situação bastante complicada, mas a tendência realmente é que Raul não vista mais a camisa do Vasco da Gama. Uma outra situação que essa semana também vai ter um encaminhamento é do meio-campo Juninho. A gente já informou isso aqui também, mas a direção do Vasco vai tomar um corpo porque Ramon Menezes está cobrando isso. Ele quer saber com quem pode contar. Afinal, até se comentou do Bruno Cozendei, volante que estava no CRB, base do Vasco, voltar para compor um elenco que de repente do nada se vê privado de 2 volantes, além de Fred Guarim, que é um assunto que a gente vai abordar já. O Vasco hoje tem Bruno Gomes, tem o Andrei, teria o Felipe Bastos, são 3 volantes, é pouco para essa posição. De repente, o reaproveitamento do Bruno Cozendei e quem sabe até buscar o Caio Lopes. O Sub-20 ainda não voltou à atividade, talvez volte aí no início de agosto, e o Caio Lopes, que ainda não foi lembrado, não foi cogitado, mas sim, é um nome que pode ser aproveitado dentro dessa posição. Mas o Vasco vai tentar, essa semana, definir esses 2 casos. No caso de Juninho, uma situação complicadíssima, porque o empresário usa da Lei Pelé, que faculta ao jogador o fato de poder esperar 6 meses antes do término do contrato para assinar um pré-contrato, faz uma proposta completamente fora da realidade. O jogador ainda não se manifestou, poderia até se manifestar, porque de repente vai se ver prejudicado de não participar de nenhuma atividade nesse ano de 2020, e aí o Vasco fica sem esses 2 jogadores. Mas no momento, a situação tanto de Juninho como de Raul, essa semana a resolução. Mas a tendência é que Raul não fique no Vasco e Juninho permaneça afastado do elenco, até porque tem contrato até maio do ano que vem. Vamos esperar então ficar em cima dessas 2 informações. Bom, sobre o jogo de sábado, o Vasco venceu por 5-0 o Macaé, com uma boa atuação de alguns jogadores, especificamente alguns atletas tiveram realmente um bom rendimento. O Lucas Santos voltou a fazer gol, Bruno César entrou bem durante a partida também, Felipe Bastos voltou a fazer um bom jogo. Enfim, o time começa a evoluir e principalmente mostra modelo de jogo, formatação de equipe. Henrique um pouco mais liberado, Benítez um pouco mais colocado para o lado esquerdo para dar apoio a um Thales Magno que voltou a jogar bem e fez também o primeiro gol. Aliás, os irmãos fazendo gols no último sábado, tanto o Thales Magno como o Caio Magno, que inclusive amanhã estarão participando de uma entrevista coletiva na Vasco TV. Quem não participou da atividade, o zagueiro Leandro Castan, que estava com desconforto muscular, mas já avisou claramente, essa semana volta a treinar. Leandro Castan, fominha, quer jogar, nosso capitão está sempre muito afim e o Leandro Castan não vai ser problema. Quem não participou da atividade foi Cláudio Vinck, estava com problema no ombro, levou uma pancada no ombro, sentiu na hora de aquecer e a comissão técnica
técnica preferiu colocar o jogador à parte e o Cláudio Vinck também durante a semana deve ter condição. Quem volta hoje aos treinamentos é Bruno Gomes. Bruno Gomes estava também com problema muscular, uma pancada na verdade no músculo, não era problema muscular, era de pancada no músculo, mas já está recuperado e deve voltar se integrando à equipe Cruz Maltina. Miranda e Alexandre Melo é que continuam de fora. Quem saiu sentindo do jogo treino foi Pikachu. Pikachu disse que a princípio não tem nenhum problema. Iago Pikachu, que respondeu uma pergunta do canal Atenção Vascaínos, muito obrigado mais uma vez pelo espaço para que a gente possa trazer informação. Valeu, estamos lá para que a gente possa informar ao assinante e torcedor do Vasco com a maior lisura. O Iago Pikachu respondeu a minha pergunta sobre a questão do Campeonato Brasileiro. Vamos ouvir a minha pergunta e em seguida a resposta de Iago Pikachu. Iago, primeiro boa tarde, parabéns aí pela atuação. Eu queria te fazer uma pergunta, você é um dos jogadores mais experientes do grupo, já viveu tudo dentro do Vasco, várias competições. Mas sempre há uma preocupação por parte do torcedor de que numa competição nacional de longa duração, como é o Campeonato Brasileiro, que o Vasco não tenha fôlego para chegar. Acho que é muito mais um recado que eu gostaria que você desse ao torcedor do Vasco. Qual é a confiança que o torcedor do Vasco pode ter nesse elenco? Porque o torcedor sempre cobra, tem que ter um reforço, tem que contratar ali, tem que buscar aqui. Nunca tem a confiança plena de que não, esse elenco vai. Você poderia dizer ao torcedor do Vasco, não, tenha confiança que esse grupo está trabalhando muito forte, o trabalho do Ramon é um trabalho promissor, a competição esse ano brasileiro vai ser diferente, está todo mundo atrasado aí em relação à questão física, o Vasco está mais na frente, vem trabalhando há mais tempo. A expectativa sua, como alguém há muito tempo no Vasco, é de um ano melhor, é de um brasileiro melhor e talvez até com sonhos mais altos, Pikachu? Obrigado. Valeu, um abraço, irmão. Eu acredito sim nesse grupo, nesse potencial. O nosso capitão sempre frisa que nós podemos algo mais, né? Basta primeiro nós acreditar no nosso trabalho, no nosso potencial. Claro que temos muitos jogadores novos, né? Que estão tendo oportunidade, caso de Vinícius, muitos jogadores da base, né? Então, claro que em certo momento da competição vai ter o desgaste, por isso que a gente precisa de um grupo qualificado, né? Claro que se chegar jogador vai ser muito bem-vindo, vai agregar muito, mas eu acredito sim, eu acredito que podemos surpreender muita gente. Todo campeonato que começa, todo campeonato brasileiro que começa, muita gente fala que o Vasco só vai brigar para cair. Então, primeiro a gente tem que acreditar no nosso potencial, principalmente no que o Ramon vem passando. Eu acho que isso está sendo uma coisa muito importante, já mudou a nossa filosofia, né? Se for comparar os jogos do começo do ano para esses dois últimos jogos que tivemos no Carioca, a nossa postura foi totalmente diferente, né? Conseguimos pressionar mais o adversário, demos poucas oportunidades. Claro que o brasileiro é diferente, vamos enfrentar a equipe com muita qualidade, então de ter que minimizar o máximo de erro possível para o nosso adversário. Eu acredito que no que a gente vem fazendo, a gente tem muito a crescer ainda, e eu acredito sim que a gente pode surpreender muita gente e consequentemente conseguir algo maior dentro da competição. E também a gente está na Copa do Brasil e Sul-Americana, que é um dos campeonatos que a gente acredita que pode chegar muito longe, e a gente está principalmente são jogos de mata-mata, né? A gente pode surpreender e conquistar algo importante. O Vasco, a princípio, também uma informação que nós demos na live do último sábado, vai pegar o Botafogo sábado. O jogo deve ser em São Januário e com a transmissão da Vasco TV. Mas há uma possibilidade até de se arrecadar de Vasco e Botafogo buscarem e estão buscando uma televisão aberta para a transmissão do jogo. E aí tem uma cota, tem uma grana, obviamente é sempre bom, mas Vasco e Botafogo pode ter a transmissão aberta. Vai se confirmar durante essa semana, é uma ideia realmente do técnico Ramon, porque ele precisa fazer jogos contra equipes mais fortes agora. Começa a ficar mais próxima a abertura do Campeonato Brasileiro e é sempre importante ter equipes com mais lastro, com um perfil mais de Série A, e o Botafogo é uma dessas, vai ser adversário do Vasco no Campeonato Brasileiro, e o Botafogo seria um ótimo adversário para o Vasco. Então essa semana deve ter também essa definição. Vamos então falar da situação de Fred Guarim. Terminou ontem o prazo que Fred Guarim deu à direção do Vasco de dar uma resposta. A gente não conseguiu ainda saber qual a resposta que Fred Guarim deu à direção do Vasco. Mas, por intermédio de outras fontes, de outras pessoas, nós tivemos a informação de que Fred Guarim não deve demorar muito na Colômbia. Ele tem muito interesse em voltar.
A Colômbia está, como eu disse durante a semana também, em lockdown. Até a próxima quarta-feira, tudo fechado em todas as cidades. Mas Guarim já adiantou bastante o seu trabalho, já adiantou bastante o seu serviço, tudo o que tinha que fazer. Ele continua treinando, mesmo que num nível diferente dos atletas que estão aqui, seguindo a programação dada pelo Vasco. Ele vem treinando, vem mantendo a forma, até porque o atleta não consegue ficar parado, para que quando voltar esteja minimamente numa condição razoável para pegar um ritmo depois. Vai demorar um pouco, dificilmente deve jogar na estreia contra o Palmeiras, mas hoje eu posso até afirmar, Fred Guarim vai voltar ao Vasco, ele vai voltar ao Brasil, até porque foi uma promessa que ele fez, a não ser que aconteça uma grande zebra, isso não vai ocorrer. Mas hoje a situação é, o Vasco está disposto sim a esperar. Eu obtive até uma informação de que algumas pessoas comentaram dentro do Vasco que, de repente, não deveria se esperar o Guarim, ou de repente até se descontar do salário do Guarim esse período. E a informação que nós temos é, o departamento de futebol é completamente contrário a isso. Vale a pena esperar. Fred Guarim é um jogador internacional, é um jogador de grande qualidade, que o Vasco não vai conseguir outro desse nível no mercado. E até por questão de lealdade, o Vasco vai esperar. É claro, se Guarim disser, olha, eu só volto daqui a 2 meses, não tem jeito. Mas esperar mais um tempo, esperar ainda nesse mês de julho, talvez ele voltando no início de agosto, é uma possibilidade. Mas mesmo assim ainda existe uma chance de que nesse mês de julho, Fred Guarim retorne ao Brasil e se reintegre, já com a cabeça focada aqui, até porque tem esses 6 meses de contrato e ainda tem um ano inteiro que vem de contrato com o Vasco, focado aqui no clube para ajudar o nosso clube na busca por títulos e por boas colocações, tanto no Brasileiro como na Copa do Brasil e também na Copa Sul-Americana. Quem se apresenta hoje são os 2 jogadores que estão vindo do Madureira. Fizeram exames médicos na semana passada, vão assinar contrato, vão ficar até fevereiro por empréstimo no Vasco da Gama e já devem se incorporar ao elenco. O zagueiro Marcelo Alves e o atacante Igor Catatal. Catatal que inclusive estará na nossa live logo mais aqui no canal Atenção Vascaínos a partir das 19h30. E hoje a gente tem que tirar o chapéu pro torcedor do Vasco, porque o torcedor do Vasco merece demais esse aplauso, essa consideração, porque em pandemia, quando ninguém acreditava, só quem não é Vasco não acredita. Nós tivemos no final do ano mais de 145 mil associados numa Black Friday que dava 50% de desconto. E o Vasco foi para 180 mil associados. Agora, com pandemia, com planos com desconto menor de 33%, nós tínhamos a certeza de que o torcedor do Vasco ia comparecer. Para aqueles que são desacreditados do nosso torcedor, a resposta está aí na sua tela. Passamos de 100 mil associados fazendo a renovação do plano. 100.329, já deve ter atualizado agora de manhã, isso foi realmente de ontem. E no sócio geral, 119.584, o maior plano de sócios do Brasil. E vai aumentar, vai sim aumentar, temos a certeza disso. Porque a direção do Vasco promete prêmios para o torcedor em relação ao que parece a capa. Ontem o VP de Finanças colocou no seu Twitter que vai fazer algum tipo de promoção junto com a capa para esses sócios, para aqueles que renovaram o seu quadro associativo, de repente alguma promoção, mas também a possibilidade de contratação. É algo que a direção do Vasco tem meio que como uma obrigação de trazer ao seu torcedor, através dessa grande associação, pelo menos 1 a 2 jogadores de bom nível, de bom porte. E já já você vai entender que mecânica é essa que o Vasco vai fazer na quentinha do dia, porque é fundamental correr contra os prazos. Mas parabéns ao torcedor do Clube de Regatas Vasco da Gama, provando mais uma vez o seu amor, a sua vontade de ver um Vasco bom. E agora, gente, cabe à direção do Vasco dar mais uma vez retorno a esse torcedor, porque voto de confiança, como aconteceu no final do ano e agora em plena pandemia, não tem como não recompensar esse torcedor, que apenas pede um clube organizado, um clube com salários em dia. Aliás, hoje é dia 20, a gente fica na expectativa da questão do pagamento dos salários e também uma equipe minimamente competitiva para que o Vasco possa brigar por coisas melhores, que não somente ficar em cima de um fantasma de rebaixamento. Vamos então esperar, porque a direção do Vasco precisa sim dar um retorno ao seu torcedor, ainda mais num mês de aniversário
que vem chegando. De Minas Gerais vem o Café do Alto, feito com grãos colhidos, secados, limpos, torrados e moídos de forma artesanal. Chega um produto de muita qualidade, trazendo a leveza do café tradicional ao seu paladar. Quem não gosta daquele cafezinho toda hora, hein? Moído ou em grãos, o Café do Alto pode ser enviado para lojistas, estabelecimentos e especialmente para você que adora esse saudável hábito. Café do Alto, aroma, pureza e sabor. A quentinha do dia, oferecimento do Café do Alto. Olha aqui, ó. Meu cafezinho aqui na canequinha do canal Atenção Vascaínos. Espera aí. Tomar um cafezinho bom, Café do Alto maravilhoso, Café do Alto oficial nas redes sociais. Você tem receitas com café e tem a maneira que você pode comprar o Café do Alto. Entre em contato, o Café do Alto é um café gourmet espetacular. Bom, o Vasco tem um prazo que começa hoje e é muito importante que a gente possa prestar atenção nisso. A CBF estipulou 2 janelas novas em função da pandemia para que jogadores de fora possam ser contratados e inscritos para o Campeonato Brasileiro. Mas a janela mais importante começa hoje e vai até o dia 10 de agosto. A estreia é dia 9, portanto na segunda-feira pós-estreia. Até lá, são 20 dias para que um clube possa contratar um jogador e inscrevê-lo. O Vasco, portanto, tem 20 dias para contratar reforços. Não pode passar disso, porque senão não vai conseguir trazer jogador de fora. Porque aqui do mercado interno pode até haver mais interesse em algum jogador, mas a competição é maior. O Vasco está buscando sim jogadores com situação de liberdade lá fora, principalmente no mercado sul-americano, para poder contratar. Assim, o interesse do Vasco em trazer um lateral esquerdo, ratificamos isso aqui, e um jogador de perna esquerda, até para fazer aí uma substituição a Marrone, um jogador que possa fazer uma função de meia, chegando também como um ponta esquerda, um atacante meia, vamos colocar aqui um meia atacante, seria um jogador com essa característica. O Vasco busca um jogador como esse, e para isso teria sim que buscar o mercado do exterior. O torcedor pode estar perguntando, vocês vivem dizendo que o Vasco está mapeando o jogador, contra-ataque é bom nada, tá certo, o Vasco realmente está mapeando, mas está na hora de dar uma satisfação. E eu posso dizer aqui ao torcedor que dificilmente o Vasco não vai reforçar. Dinheiro vai ter que se buscar. Como fazer? Talvez aí com a brecha de um Raul que sai, apesar que ganhava pouco, talvez aí fazendo um pouco do uso do dinheiro do sócio-torcedor, o Vasco precisa reforçar. Mas dentro dessa possibilidade, de 20 de julho hoje a 10 de agosto, é o limite. Se não contratar, não vai trazer jogador do exterior. E os jogadores livres. Um exemplo, o Hernan Perduz, zagueiro que estava no Independente Medellín, que nós demos a informação durante essa semana, é um jogador para ganhar em torno de 70, 75 mil reais. São jogadores assim na América do Sul que ganham numa moeda desvalorizada em relação à nossa, apesar da nossa também estar muito desvalorizada, mas que aqui no Brasil recebem até um bom salário. São jogadores que nos seus países recebem menos do que no Brasil e o Brasil passa a ser um mercado sim que chama muito atenção. Jogador livre tem vários. Talvez contratar um jogador do Boca, do River ou do Peñarol seja mais complicado, mas um jogador livre no mercado com uma boa condição, você pagando um bom salário, talvez aí negociando luva, que é difícil, o Vasco não tem hoje dinheiro para dar uma luva, fica mais possível. Mas jogador com esse perfil, se você quiser, faça uma pesquisa, mande sugestões, de repente você vai até acertar. Quem está livre na América do Sul? Quem está livre na Europa, por exemplo? Quais são os jogadores que estão livres aí, que podem entrar dentro desse perfil? Olha, quer jogar no Vasco? Vem, a gente negocia um salário. Vai ser assim, porque bater na porta de um clube e tentar alguém, o Vasco não tem a mínima condição. É a quentinha do dia. Vamos correr atrás desses prazos e vamos cumprir esses prazos, Vasco. Precisa contratar, sim, de hoje até 10 de agosto. Nós damos o recado aqui na Quentinha. Oferecimento do Café do Alto, aroma, pureza e sabor. E para terminar esse bom dia gigante, agradecendo muito a você que está prestigiando o canal Atenção Vascaínos, passamos nesse final de semana de 118 mil assinantes. Muito obrigado a você, nos ajude a crescer, queremos chegar a 200 mil. Vamos lá, a gente aqui traz notícia, credibilidade, informação, corremos atrás todo dia com muito esforço, usando principalmente da nossa credibilidade de trabalho de 34 anos
meu profissional, de outros profissionais que estão aqui, que brigam e lutam pela informação limpa para você, torcedor do Clube de Regatas Vasco da Gama. E a gente informa aqui algumas situações que são de dúvida do torcedor, envolvendo a notícia da Havan, que nós demos na última sexta-feira, que o Vasco realmente esteve a ponto de perder o patrocínio, mas na verdade só suspendeu. Muita gente perguntou, mas a notícia do início do ano, de que o Vasco teria adiantado tudo da Havan do contrato. Eu fui correr atrás disso, perguntei ao VP de Finanças do Vasco, Carlos Leão, que me disse, essa questão do adiantamento, eu não era vice-presidente de Finanças, me disse o Carlos Leão, mas houve sim um bom adiantamento, mas ainda há um resquício que vai ser pago sim. A probabilidade é que agora em agosto a Havan possa voltar a pagar e cumprir tudo aquilo que tem ainda desse restante até o final do ano. Informação dada, informação apurada. Você está vendo aí fotos dos módulos habitacionais que começaram a chegar na sexta e no final de semana continuaram sendo colocados no CT da Barra da Tijuca. A previsão até a próxima semana de todos os módulos estarem instalados. E aí sim depois os gramados vão ser colocados em rolo, teremos 2 gramados e toda a estrutura física pronta para o nosso CT, que vai ser inaugurado no dia 22 de agosto, com participação de sócios, com pelada nos campos, depois do aniversário do Vasco no dia 21 e no dia 24 a tendência é que o nosso time já possa fazer treinamentos no nosso novo CT. Que alegria falar isso, o Vasco treinando num CT oficial. Uma outra informação sobre Ricardo Graça. Há uma expectativa também, diante das notícias aí difíceis quanto a Raul e Juninho, que Ricardo Graça possa dar uma alegria ao torcedor essa semana. O jovem zagueiro do Vasco, que vem sendo titular, deve renovar o compromisso com a equipe cruzmaltina, pelo menos por mais 1 ou 2 temporadas. Ainda não sabemos, mas Ricardo Graça sim, agora está mais próximo de poder fazer a sua renovação. É isso aí, turma. Logo mais a partir das 7h30 da noite a live hoje vai estar especial, hein? Teremos Germancano, o grande artilheiro do Vasco, Germancano, que vai bater um papo conosco. Vai ser curto, coisa de 20 minutos, 15, 20 minutos, mas já vale a pena, fique ligado. E logo depois teremos o Igor Catatal. Vamos respeitar o menino. Mande a pergunta, pode perguntar por que Catatal, se não pode trocar de nome, se você não tá com medo de jogar no Vasco, tudo vai ser perguntado. Aqui ninguém foge de pergunta nenhuma, vamos perguntar. Mas teremos esses 2 grandes convidados, Igor Catatal e também o grande Germancano. É claro que o Germancano muito mais nome que o Catatal, mas a gente aqui abre espaço para todo mundo poder falar. Vestiu a camisa do Vasco? É jogador do Vasco? A gente vai dar espaço. A partir das 7h30 estarei ao lado do Roberto Dinamite, do Bismarck, do Emerson Rocha e do JP Escofano. Um grande abraço para todos vocês, uma ótima segunda-feira, até logo mais na live. Tchau, turma! Atenção, vascaínos, ao Vasco nada! Tudo! Então como é que é? Casaca, 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 casaca.